Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra no Ambulatório de Reiki. Todas as terças-feiras nós estamos aqui com diversos temas. E hoje o tema que nós escolhemos para falar, que vem aí de um contínuo, a gente tem no nosso canal do YouTube duas palestras, uma sobre especificamente a morte e outra sobre os tipos de morte. E a gente está no contínuo trazendo hoje o Vamos Falar de Luto e do auxílio de Reiki. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, para deixar para esse momento, é bem-vindos à nossa família, bem-vindos à nossa egrégora, bem-vindos ao nosso trabalho. E quem somos nós? Nós somos do grupo Vijaya Rei, um grupo que está constituído aí como um todo há 4 anos, e que desde o ano passado a gente tem feito um trabalho bem assíduo, assim, afinco na internet, mas nós somos todas de São Bernardo do Campo, São Paulo, e a gente tem feito esse trabalho de palestras e envios de Reiki todas as terças-feiras, até o mês de novembro nós estaremos, em 2021, trazendo temas diversos, o Reiki, e trazendo como objetivo um tema, uma palavra, um assunto, provendo a reflexão, um momento de relaxamento, tranquilidade e envio de Reiki. Lembrando que esse nosso trabalho é realizado todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas, pela plataforma Zoom. E na última terça do mês, a gente tem feito contínuo junto ao envio de Reiki via Instagram às 21 horas. Então, vocês estão todos convidados para participar ao vivo conosco e também para acompanhar nossas palestras no nosso canal do YouTube. Bom, eu sou, então, a palestrante de hoje, vou me apresentar. Então, eu sou a Camila, mestra de Reiki Jarita Vijaya, médica veterinária, terapeuta integrativa, psicanalista integrativa e idealizadora e fundadora desse grupo. E com muita alegria e muita reverência ao tema de hoje, novamente, e a nossa equipe, eu gostaria de apresentar a equipe que me acompanha, seja aqui no YouTube, nas palestras, vocês vão ver algumas delas nas outras palestras no canal, e quem está aqui ao vivo vai ver outras delas fazendo outras tarefas e somando na sustentação dessa palestra, no envio de Reiki, na fala amorosa e na condução. Então, vou apresentar a mestra Andréa Marangoni, ou Padma Gautami, artesã, terapeuta integrativa, consteladora familiar e fundadora do grupo junto a mim. Temos também a querida Maria Celina, mestra Deva Chandra, terapeuta integrativa. Temos nossa querida Berta Barbosa, mestra Maniprem, taróloga e terapeuta integrativa. Temos a Suzana, reikiana nível 2, auriculoterapeuta, fitoterapeuta e artesã. Temos a nossa querida anfitriã, Giovana, reikiana nível 2, terapeuta integrativa e confeiteira. E temos a querida, hoje presente também, Elizabeth, reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga e terapeuta integrativa. E temos hoje na sustentação, não presente aqui na nossa palestra, a reikiana Ivete, nível 2, fisioterapeuta, psicanalista e terapeuta integrativa. Então, vamos começar um pouquinho a falar do tema de hoje, a rever o que a gente falou nas outras palestras. Para vocês que estão chegando aí, deixem suas perguntas, seus comentários, o nosso objetivo vai ser acolher. Então, para começar, em respeito a todos que se foram e a todas as nossas mortes, a tudo o que gera o luto e a pandemia, eu vou convidar todos nós, presentes ou não, a fazer 1 minuto de silêncio para todos que se foram. Então, vou convidar vocês e a gente vai fazer o nosso 1 minuto de silêncio agora.
agradecendo a todos que se foram e as nossas mortes também. Minha reverência a tudo e a todos. Então, eu peço licença para dar início a essa palestra de hoje e relembrar vocês um pouquinho do tema do que a gente tem trabalhado nesse ciclo de praticamente um mês, lidando com a morte e várias outras coisas. A primeira coisa que a gente vai relembrar é o ciclo da vida, o ciclo que envolve todos os reinos e o ciclo que envolve o nascer, crescer e morrer. O ciclo que envolve a evolução das espécies e a evolução da Terra, e que está aí, inerte a todos nós, seres viventes de Gaia, de Terra e de Pachamama. Nesse propósito, eu sigo com as proposições em relação à verdade. A verdade que a gente chama de absoluta, que é a verdade real. A verdade relativa que vem através das nossas crenças, do que a gente acredita, onde a gente nasceu, onde a gente esteve, e que as duas, em conjunto, formam o que a gente chama de conhecimento. E para a gente ir nesse contínuo, a gente vai precisar lembrar que existem 3 tipos de verdade. A minha verdade, a sua verdade e a verdade de modo geral. Então, toda vez que eu estou relacionando com o meio e com o outro, nós formamos o nós, o que tem sido amplamente estudado como campo morfogenético, como inconsciente coletivo, onde nós vibramos o que o outro também nos traz. Então, o eu e o outro. E qual vai ser a verdade universal de hoje? Qual foi a verdade que eu trago? E essa verdade absoluta, indiscutível, é que existe vida e morte. Vida e morte estão aí juntas nesse processo e a única certeza que nós temos na vida é que um dia nós vamos morrer. E essa morte vai muito além do que a morte física e é isso que a gente vai conversar hoje. Então, a morte não é algo que nos espera no fim. É uma companheira silenciosa que fala com a voz branda, sem querer nos aterrorizar, dizendo sempre a verdade e nos convidando à sabedoria de viver. A branda fala da morte não nos aterroriza por nos falar da morte. Ela nos aterroriza por nos falar da vida. Uma frase de Rubens Alves, que traz o que de fato envolve tudo o que entra no conceito de morte. Então, a pergunta que eu começo a minha palestra é, então, o que de fato é a morte? Se a morte não é só eu fechar os olhos e não acordar, o que vem? Qual a definição dessa morte? Então, a morte, ela é o óbito ou falecimento, a cessação completa da vida e da existência, a extinção, a falta de existência ou ausência definitiva de alguma coisa, morte de uma espécie, morte da esperança, morte de uma planta. Então, a morte ela está aí em todos os sentidos, o fechar os olhos e o simplesmente romper, finalizar algo que aconteceu e que acontece conosco aí no dia a dia. E quando a gente fala de morte, eu preciso trazer o meu querido Freud, eu como psicanalista gosto muito dos estudos dele, que traz 2 punções. Uma punção de vida, que está relacionada a Eros, que traz o deus do amor e que traz o prazer, a alegria, a felicidade, o desejo sexual, a libido. E, por outro lado, a punção de morte, Thanatos, que traz a solidão, a tristeza, o impulso instintivo inconsciente e a destruição de todas as formas. Então, por que eu trouxe isso? Por que eu trouxe Freud? Lembrando da aula da Elizabeth da semana passada, dos tipos de morte que podem existir, a gente tem uma divisão. A gente tem a morte física, em que a vida de fato acaba, e de acordo com a sua religião, você pode acreditar que você vai para o paraíso, ou acreditar que acaba, ou acreditar que existem as reencarnações e assim por diante.
não vou entrar nesse mérito nessa palestra. E existe também a morte em vida, que é a morte que vem de acordo com as nossas emoções e sentimentos, e a morte que vem através da nossa mente. Então, toda vez que eu me critico, que eu me acho feia, que eu me acho horrível, eu entro na pulsão de morte e eu tenho um distúrbio mental. E toda vez que eu fico decepcionada com alguém, eu fico angustiada com alguém, eu entro na morte emocional. E tudo isso traz um misto de emoções em que o choro muitas vezes é trazido ou é reprimido. Então, nesse processo todo, a gente tem duas coisas: a dor e o sofrimento. Ambos podem vir juntos, mas são coisas completamente diferentes. A dor, ela é imediata, ela é visceral, ela vai provocar o grito, e quando acontece na vida, não é opcional. A gente simplesmente tem a dor, que pode ser chutar o canto da porta, como pode ser acontecer alguma coisa na minha vida que me marcou. E o sofrimento, ele vem de uma natureza mental, causada por pensamentos gatilhos que podem ser extintos, sendo opcional. Então, entender a diferença cria a opção de não sofrer mesmo quando estiver doendo. E quando a gente vai além disso, a dor, o sofrimento e a perda fazem parte do nosso processo de crescimento, que todos nós, de alguma forma, temos que passar. A diferença está na maneira que cada um lida com a situação. Por mais que exista um conceito de dor, por mais que exista um conceito de sofrimento, cada um sofre e vive a dor de uma forma. Por mais que você tenha perdido um animal, ou a sua mãe, ou um emprego, ou um namorado, namorada, e a outra pessoa também tenha vivido isso, cada um reage de uma forma diferente à situação. Então, não dá para a gente mensurar e comparar a dor. E quando a gente entra em morte, dor e sofrimento, a gente chega no tópico da nossa aula de hoje, no luto. Algo morreu, algo finalizou. E não foi algo que eu quis. Eu não queria perder minha mãe, perder meu animal, perder o meu namorado, perder o meu emprego, perder a minha liberdade, mas aconteceu. Então hoje o sol não brilhou, os pássaros não cantaram, os risos se calaram e as lágrimas rolaram do meu rosto. Meu coração sofre em silêncio. E o que de fato é luto? Qual a definição que eu dou para isso? Como é que ele acontece? Então, o luto ele vem da definição do dicionário, que traz para a gente um profundo pesar que é causado pela morte de alguém. Sentimento gerado por perdas como separação, partidas ou rompimentos. Eu não sei vocês, mas eu já vivenciei uma ruptura que eu acho que me aproxima mais do luto do que a perda de um ente querido, apesar de especialmente ter perdido pessoas muito especiais e queridas agora para a pandemia. Mas a foto que eu trouxe para expressar esse momento de luto é essa foto. A escuridão, a flor e o coração de alguma forma sendo enterrado, sendo jogado ali. E muitas vezes é um vazio indescritível que as palavras elas não são suficientes para poder expressar e para poder consolar aquele que está vivendo um luto. E nós agora, nesse período, com um luto coletivo, também muitas vezes a gente pode entrar em ressonância com esse sentimento aí que está sendo planetário. Nesse processo, a gente tem dois tipos de luto. Um luto natural, que é o luto que o enlutado, que é o nome que é correto para ser usado, que é um nome que é usado quando a gente pensa no luto, ele sente a tristeza e a saudade de algo ou alguém querido. Ele se isola do convívio social num primeiro momento, mas com o tempo, ele passa a aceitar a perda e se adaptar com a nova condição que foi imposta. E a gente tem um outro lado que a gente chama de luto complicado.
E nesse luto complicado, o enlutado não consegue se reestruturar, o que é muito comum para aqueles que perdem entes queridos de forma abrupta, morte dos filhos, dos animais, morte agora nesse momento que a gente está vivendo, e alguns sinais são foco excessivo na perda, a pessoa não consegue se desligar, perder o ânimo para realizar as tarefas essenciais do dia a dia, se fechar e não querer conversar com ninguém sobre o assunto. Então, a gente tem 2 tipos de luto que eu trouxe para vocês, e a gente precisa lembrar que nós somos convidados desde criança a não falar da dor, a ficar bem, tudo vai passar, não chora. Então, são coisas aí que podem contribuir para que o luto seja complicado ou não. E nesse processo, quando a gente pensa no ciclo de tudo isso, a gente pensa que o nosso corpo, fisiologicamente, ele tem um sistema que é adaptado para receber os estímulos externos e que ele recebe a dor de alguma forma, que pode ser a dor de um abalo emocional, como pode ser a dor, como eu falei, de chutar o canto da mesa. Então, essa dor promove um sofrimento e traz aí uma ação que é um comportamento doloroso. Mas o que de fato é essa dor que está tão envolvida no processo do luto? Então, a dor é a sensação corporal penosa, que é classificada pelo seu tipo, pela sua intensidade, pelo caráter e ocorrência. Pode ser uma dor de barriga, pode ser uma dor difusa, uma dor que anda por todo o meu corpo ou que eu não conheço. Pode ser o sofrimento provocado por uma decepção, pela morte de alguém, por uma tragédia. Pode ser a mágoa, pode ser a dor da perda de um ente querido. E nesse momento de dor, o coração daquele que está vivendo esse processo fica totalmente dilacerado, fica totalmente desestruturado. E aí, a pessoa que está vivendo essa dor começa a pensar sobre o que ela viveu. E isso gera uma outra coisa que vai colaborar para o aumento ou para a diminuição da dor, que é o sofrimento. Ação ou efeito de sofrer, de sentir essa dor física ou moral. E isso traz alguns comportamentos, como eu falei anteriormente, o isolamento, a amargura, a angústia e a tristeza. Então, todos nós precisamos sentir dor para conhecermos onde está o problema. Esse mecanismo é chamado de nocicepção, ou percepção da dor. É preferível sentir dor para curar-se, ao invés de morrer sem saber. Então, se a gente pensar que todos nós que estamos assistindo somos homens, ou mulheres, né? Mas homens no sentido de reino, nós todos estamos vulneráveis para as questões biológicas, para as questões sociais, culturais, espirituais e econômicas, que podem sim gerar o sentimento e a emoção do luto e podem sim caracterizar a morte. Então, a morte de um ente querido, a morte de um animal, o término de um relacionamento, um bullying, a perda de um emprego, a mudança de cidade, quando isso traz dor, quando isso traz pensamentos que geram sofrimentos, que te isolam de tudo e de todos, isso pode sim ser classificado e considerado como luto. E aí, como é que fica o luto diante de tudo isso? O luto ele traz a primeira coisa, que é o vazio. Eu não consigo descrever e eu realmente me isolo. Nesse momento, a primeira coisa que a gente que está vendo alguém viver o luto é querer falar alguma coisa. E no momento que a pessoa está nessa situação, as palavras entram e saem pelo ouvido. Então, muitas vezes, essa foto traduz a melhor intervenção que nós podemos fazer por alguém que está vivendo e por alguém que é classificado e que pode ser chamado de enlutado, que é o abraço, que é o verdadeiro acolhimento, que é o verdadeiro inclinar-se para ele, se jogar para que você possa acolher essa pessoa, esse ser aí que está sofrendo.
E nesse processo, eu preciso falar para vocês que o luto tem 5 fases. Então, não é de um dia para o outro que você vai se curar do luto que você está vivendo, independente do que ele seja. Eu dei vários exemplos aí para vocês pensarem. Então, de repente, a sua vida está normal e aconteceu uma coisa. A primeira coisa que acontece é a negação. Não aconteceu isso comigo. É bobeira? Não, eu estou bem, não aconteceu nada. E nesse momento a gente vai muitas vezes para o piloto automático, vai trabalhar, vai fazer as coisas para esquecer disso. Depois da negação vem a raiva. Porque eu? O que aconteceu? Isso não é justo. E a gente vai brigar com Deus e com todos que estiverem envolvidos nas nossas crenças. E vai se culpar. Então, eu sou a culpada por isso. Foi minha culpa. Depois da raiva vem a depressão. Eu me odeio. Nunca será como antigamente. O mundo não tem mais cor. Eu nunca mais vou conseguir viver sem ele, sem ela. Depois disso, vem a barganha. Eu faço qualquer coisa. Vou fazer tudo certo e vou ganhar. Isso vem muito mais em relação ao relacionamento. Ou muitas vezes, quando a gente está inerente a uma religião, se acontecer alguma coisa, ou se a pessoa ficar bem, eu vou ir até algum lugar, ou eu vou parar de comer tal coisa, ou eu paro de ter um vício, para depois vir a aceitação. Tudo vai dar certo, tinha que acontecer dessa forma, eu não podia ter feito mais nada. E aí ocorre o desfecho. Uma das coisas que a gente aprendeu muito com o grupo de luto, que foi conduzido pela Elizabeth, Celina, Berta, Andréia, Ivani, foi que não tem tempo. Cada um reage de uma forma. E quanto mais a gente reprime essas fases, mais quando acontece de novo na nossa vida, o choro e a situação que a gente tem quando acontece é de tudo que a gente reteu durante a vida. Então, eu trouxe aqui uma analogia para a gente perceber. Então, a negação é frescura, isso passa logo, a raiva. E agora eu fiz tudo errado. A barganha, como eu posso mudar essa situação? A depressão é a vida, não há o que fazer. E depois a aceitação e a cura aí de todo esse processo. E mediante a tudo isso, pode sim haver o choro, mas depois de aceito, depois de ressignificado, esse choro ele pode ser de saudade, ele pode ser das memórias boas que eu vivi com a pessoa, com o animal, na situação, mas isso leva um tempo para acontecer. Então, isso é a revisão da morte, o luto, e agora a gente vai conversar sobre como que o Reiki pode ajudar essa pessoa que está chegando aí até nós, vocês que estão assistindo, como é que o Reiki pode te ajudar? Primeira coisa que a gente vai definir é que a gente tem 2 pessoas envolvidas. A gente tem aquele que está com a mão na cabeça aqui na imagem, o reikiano, que é aquele que vivenciou um processo de chamado interno, foi iniciado por algum mestre, e a partir desse início passa a ter o Reiki como ferramenta de intervenção. O Reiki é reconhecido pelo Sistema Único de Saúde desde 2015, e o Reiki é uma prática que não envolve nenhuma religião, simplesmente a entrega desse ser humano, esse reikiano, que vira um instrumento da energia e que a partir daí pode ajudar todos aqueles que chegam até ele. E uma outra pessoa, que é a que está recebendo em azul, o paciente de Reiki, o consulente, aquele que chega com Reiki. Então, só para vocês entenderem aqui a analogia, então o Rei vem de energia criadora, energia universal. Esse Rei se une com a minha energia, a energia humana, o Ti ou Ki, e a partir daí o reikiano se torna um canal, como está na foto mesmo. A energia entra pelo nosso chakra coronário, no topo da cabeça, sai sobre os nossos pés, harmonizando e cuidando desse ser que está como instrumento, e a partir daí, pelo olhar, pela mão, pelo sopro, à distância ou presencialmente, ele passa a transmitir,
a enviar essa energia, basicamente como essa foto. Então, a energia dele é ampliada e inclinada àquele que busca a gente. Então, o reiki ele pode ser presencial. Hoje a nossa equipe está mais na internet, mais à distância, mas pode ser enviado presencialmente. E também, a partir do nível 2, o reikiano pode enviar o reiki à distância, usando o mecanismo que a gente usa, os cadernos, as caixas, os grupos e assim por diante. Então, o que a gente faz como reikiano? Então, a primeira coisa é lembrar que o reikiano é um ser humano. Então, ele também está nos seus processos de luto também, ele também pode viver isso. Então, não é porque ele é reikiano que ele é melhor, não. Muito pelo contrário. Eu posso até experienciar aqui, com reverência à minha mãe ficou internada num estado bem difícil no ano passado. E quando ela estava chorando e pedindo perdão a Deus por ter feito e por ter aquilo que ela tinha, eu não era nada. Eu era uma pessoa e não era realmente nada naquele momento. Eu estava inerte, totalmente receptiva à energia reiki. Eu me esqueci de tudo que eu sabia para estar lá com ela. Então, nós somos seres normais e que, nesse momento aqui, eu venho como facilitadora da palavra, sustentada pelo grupo, então cada um de nós faz a entrega necessária, mas nesse momento é importante que vocês saibam que o reiki pode ser, sim, enviado à distância, feito presencialmente, e que esse que está deitado e recebendo pode ser um reikiano ou pode ser uma pessoa que está lá receptiva para a energia. Então, nós aqui hoje, e nos nossos trabalhos, assim como todos os reikianos que podem estar assistindo esse vídeo, a gente oferece o reiki nesse momento. A gente oferece o reiki nesse momento, respeitando a sua dor e o seu sofrimento. Respeitando esse momento que você está vivendo. Você está passando por um luto, por uma morte, que pode ser o diagnóstico de alguma doença também, que pode ser uma morte que você está lembrando só de assistir, que pode ser algo internamente aí que está gritando. E a partir desse lugar, nós oferecemos as nossas mãos, o nosso sopro, o nosso tempo, para acolher você como é e como você está. Sem julgá-lo, julgá-la, sem menosprezar, diminuir ou aumentar a sua dor. Mas a gente pede para vocês algumas coisas nesse processo de conexão com o Reiki, de auxílio. A gente pede que você esteja receptivo. A gente convida você a deitar, sentar e respirar nesse processo. A gente convida também você a se abrir para receber a energia. E no momento que você se abre e recebe essa energia, você busca se entregar e relaxar para esse momento. E desse lugar de entregue e relaxado, você começa a acolher suas sensações, emoções e sentimentos. Nesse período de luto pode vir um choro, pode vir uma respiração ruidosa, pode vir um movimento corpóreo, e a gente está lá. A gente está aqui também à distância, acolhendo e auxiliando. E a gente pede para vocês uma coisa, que você dê atenção ao seu coração, ao seu chakra cardíaco e ao seu timo, aquela glândula que mensura todas as emoções que a gente está vivendo. E aí a gente segue com o Reiki como uma intervenção terapêutica que vai ajudar vocês e vai trabalhar exatamente na restauração do equilíbrio, trazendo a harmonia da mente, do corpo e do espírito. E a gente segue no só por hoje, um dia de cada vez, um momento de cada vez. E nesse só por hoje, que é o princípio que nós reikianos seguimos, ou melhor, deveríamos seguir, né, reikianos que estão aqui, a gente vai no só por hoje, sou calmo, calma. Só por hoje confio em tudo. Só por hoje sou grato, trabalho honestamente, sou bondoso, bondosa. E finalizando esse ciclo, essa palestra de hoje,
Eu queria deixar aqui algumas coisinhas para a gente conversar. Então, as feridas necessitam de acompanhamento até que estejam cicatrizadas. O reiki aqui, como intervenção para o luto, ele é contínuo, ele é semanal, ele às vezes é diário. Não é uma coisa que a gente pode fazer uma vez e deixar, a gente precisa acompanhar para cicatrizar. A gente não esquecer que a dor e o luto vêm desse ciclo todo e que para aceitação isso tem um tempo e cada um tem o seu. Cada um tem a sua dor. E não significa que o que funcionou para você, para sua dor e para o seu luto, vai funcionar para aquele outro que está vindo. Então, o reiki, a missão do reiki, né, é guiar para uma vida pacífica e feliz, curar os outros, melhorar a felicidade dos outros e de nós mesmos. Então, o reiki existe, é tão real, misterioso e natural quanto a eletricidade e o magnetismo. Existe e pode ser usado, mesmo que o usuário não saiba nada a seu respeito e seja cético em relação aos resultados da sua aplicação. O que isso significa? Johnny de Carli é um grande mestre aí do reiki. E o que significa? O usuário é o paciente. Então, mesmo que você não saiba sobre o reiki ou seu parente, mesmo que você seja cético aos resultados da aplicação, o reiki, mesmo assim, ele existe e ele pode, sim, ser usado para ajudar você no seu processo de luto e no seu processo de doença, no que quer que seja. Então, meu convite de hoje, o convite do grupo, é para que a gente acolha a dor e o sofrimento e comece a parar para pensar que essa dor, ela vem como um aprendizado. Então ela vem aí como algo que a gente vai precisar lidar durante a vida e que tá tudo certo. Chorar, tá tudo certo sofrer. E que a nossa luz vai curar todas as nossas feridas. Então, para refletir diante a tudo isso, vamos junto. Esse é o convite. E se você precisar, peça ajuda, porque a pedir ajuda também é ser forte. E muitas vezes, além do reiki, eu vou precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento. Nem sempre precisa ser solitário. Na verdade, no meu ponto de vista, não precisa ser solitário, mas cabe a você oferecer a sua mão e deixar com que o outro possa te dar o acolhimento devido e o cuidado devido para esse momento. Então, somos todos luz. Aguardamos vocês na nossa próxima palestra na semana que vem. O Reiki como forma de acolhimento, às 20 horas aqui pelo Zoom, no dia 9. Quem sentir, quem quiser ajudar o nosso trabalho, nós aceitamos e agradecemos. Aí está o nosso Pix, tanto nos comentários do vídeo, quanto aqui nos nossos slides. Então, é facultativo, quem quiser realmente ajudar o trabalho e a equipe. Eu gostaria de agradecer especialmente a todos vocês que estão ao vivo e aqueles que estão online. Dizer que é uma honra fazer parte dessa equipe aí que sustenta, agradecer a todos que estão aí firmes e fortes e desejar a você muita luz, muita força e que nós entendamos que juntos realmente somos mais fortes e que tudo vai passar no seu tempo devido. Então, um grande beijo a todos e agora esperamos vocês na nossa próxima palestra na semana que vem. E quem quiser assistir os outros vídeos, a gente segue aí num contínuo, com pelo menos uns 35 vídeos com o reiki e com 2 vídeos específicos trazendo a morte e trazendo hoje o luto. Então, uma excelente noite, tarde, dia para quem estiver assistindo e para quem está presente aqui com a gente. Fiquem para receber e sentir o que é essa energia reiki, tá bom? Um beijo.